Vamos conversar com a Thalita Banhos, a chefe do cartório eleitoral aqui de Matão. Bom dia, Thalita. Bom dia, Dércio. Bom dia a toda a equipe e a todos os ouvintes da Rádio Saudade. Eu estou tentando imaginar como é que está o cartório eleitoral nesses dias aí, hein? Uma loucura. Imagino. Eu É. imagino. Só para curiosidade assim também das pessoas, o que neste momento, faltando 3, 4 dias, vocês estão atuando, principalmente em quê na parte eleitoral aí? A gente atua, nesse momento, principalmente, são os materiais que são enviados para os locais de votação. Esses materiais a gente vai recebendo do TRE e ontem mesmo chegou uma última remessa que precisava chegar para a gente poder organizar. Uhum. Então, agora os materiais estão todos organizados numa bancada e sendo preparadas as 236 pastas, uma para cada sessão, as 35 caixas, uma para cada local de votação, organizando as urnas de acordo com o roteiro que vai sair do cartório eleitoral, checando se as mesas vão estar lá, porque a gente tem votação em e-mails, né? E aí uma coisa que acho que a população não sabe muito, que as e-mails, elas têm cadeiras e carteiras, por exemplo, que são de crianças. E a gente precisa de mesários adultos que sentem nessas cadeiras e carteiras, né? Uhum. Então, a prefeitura faz o recolhimento dessas cadeiras, às vezes no Adelino, agora tem um local ali que estão umas cadeiras arquivadas ali, vai transportar para todas as EMEIs. Visitando todos os locais de votação para ver se está tudo ok, tomada funcionando, se as salas que precisam ser acessíveis estão acessíveis, as sessões, assim, a localização É, de cada sala, a gente envia isso para quem vai arrumar o local de votação. Então, é esse checklist aí final que precisa ser feito. por isso que eu falo aplausos para essa turma do cartório aqui. Ah, e também aplausos, doutor Marcos Terezeno, na condução aí do Sim, processo eleitoral. Estamos numa campanha absolutamente tranquila. tranquila. Teve alguma representação, mas nada que fosse tão significativo. Acho que uma campanha é, absolutamente bem comandada aí, desde o doutor Marcos Terezeno, e sobretudo aí com o seu comando também no cartório eleitoral, né? Vocês perceberam aí que tem gente que acha que o cartório eleitoral só emite lá alguma coisa, aí a eleição acontece, né, Tadeu? E é sempre bom lembrar que tem dobrada também na Tem situação. dobrada também, Sim, tem dobrada. dobrada, São 3 locais em dobrada, mas com 20 sessões. Olha lá, 20 O sessões. trabalhão que dá, né? É, Um detalhe só da cadeira. Um detalhezinho que já dá um É, trabalhão. é. Agora imagine todo o trabalho. Nós vamos já falar sobre as condições aí para o eleitor e tudo mais, nas urnas e locais de votação, essas coisas todas já em seguida. Deixa eu mandar uma pergunta aqui que acho que todo mundo tem curiosidade, e a gente também, até porque a gente vai cobrir a apuração aí com a ideia de que no menor tempo possível já teremos resultados no domingo nas nossas transmissões que faremos aqui ao longo do dia e no final do dia com a apuração. Você tem alguma perspectiva de quanto tempo demoraria a partir das 17 horas para anunciar os resultados para prefeito, pelo menos? na verdade, a gente não consegue anunciar parcial, né, Daércio? A gente vai transmitindo os resultados e o resultado ele só totaliza para a gente quando está tudo, todas as sessões e todos os votos de tanto prefeito e vereador todos apurados, né? Que totaliza para a gente poder fechar o sistema e a Uhum, totalização nossa, uhum. oficial, né? A E gente então, aqui. assim, Uhum, geralmente em torno das 9, 8, a gente já consegue ter esse resultado. Mas, enfim, a eleição municipal passada, 2020, a gente teve um problema aí no servidor lá do TSE, parece que não concedeu um problema e a gente saiu 2 horas da manhã do cartório. Nossa. pode acontecer isso É, também. pode Assim, acontecer, mas via de é, regra, quando a gente está indo embora já assim, do cartório 10 horas da noite. então, minha Então, em gente, torno das 8, esse resultado deve estar saindo, 9 horas. é porque a Thalita aí, ali é tudo oficial, então eles têm que Sim. finalizar sempre com números finais oficiais. A gente aqui faz a transmissão fazendo uma apuração paralela, sem esse compromisso de no final dar exatamente o número e tal. Então, a gente sempre vai transmitindo bem mais rápido, mas sempre dizendo, olha, estamos Extraoficial. com números próximos, muito próximos daquilo que será o oficial. Mas para atender a curiosidade das pessoas mais cedo, não é? Mas vamos aguardar, sempre a gente fala, o oficial
demanda um pouco mais de tempo. Nós estamos trabalhando aqui com a possibilidade de que meia hora, 40 minutos depois, É. nós teremos um número para prefeito fechado, não oficial, evidentemente. Enquanto isso, a Thalita e a equipe vão estar lá debruçadas nos números oficiais até um pouco depois, né, Thalita? Nesse prazo, Daércio, a gente não recebeu nem as mídias ainda no cartório Pois é. eleitoral. Só para você ter ideia como vocês são rápidos. Pois é, vai na fonte, que são os locais de votação e os resultados das máquinas lá. E agora erra, lógico, não vai ser exatamente, mas bem próximo. É assim a apuração. Mas sabe, Daércio, é muito importante isso que a imprensa faz e os partidos também, porque a gente está lidando, né, com uma transmissão online. E sempre quando alguém me pergunta sobre a segurança do resultado e tudo mais, eu sempre falo assim que nada é 100% quando a gente tem um sistema digital, um sistema online, né? Porque, claro, pode ser invadido, a gente não pode descartar essa possibilidade. Só que a partir do momento que vocês têm o resultado que saiu da urna eletrônica e ele não bater com o resultado que for transmitido, a gente precisa apurar o porquê, né? Então é importante essa apuração que vocês fazem também, assim, a partir do boletim de urna. A Então, diferença... o resultado do boletim de urna, ele precisa bater com o que foi transmitido. Exatamente. Mas na transmissão nossa, como a gente não tem essa, né, obrigatoriedade de sermos documento oficial, então nós nos permitimos ao erro aí de 10 a mais, 10 a menos, coisas assim. Mas muito próximo da realidade, mais para satisfazer um pouco antes a curiosidade do eleitor, do ouvinte, do telespectador. E agora vocês não, vocês têm que ir no rigor aí dos números e tudo. E a gente imagina, então, que meia hora, 40 minutos, teremos aí uma definição para prefeito na contagem paralela, aqui vamos chamar assim, que está sujeita a esses erros que eu disse. E na passada, aí sim, para vereador, né, Thalita, o cálculo é outro, e aí nós só poderemos divulgar mesmo quais são os eleitos quando vocês próprios os considerarem, né? Para vereador existe um cálculo bem mais complexo, né? Existe um cálculo, né? Para prefeito não, é maioria dos votos e está fechado, né? Quem venceu as eleições. Mas para prefeito, como é uma eleição proporcional, ou para vereador, desculpa, precisa ser feita uma conta de quantos votos válidos a gente teve, quantas cadeiras a gente tem na Câmara, quem conseguiu pelo menos o quociente partidário eleitoral, né? Para poder, a gente na primeira conta ter os primeiros que entrarão, depois as sobras, a gente já utiliza outro tipo de conta, que eu vou te dizer, Daércio, que é bem complicado e que a gente não fez isso. O que faz para a gente é o sistema mesmo. Ainda bem que o sistema é que ajuda nessa hora, né? Porque não necessariamente os mais votados terão lugar na Câmara. Às vezes alguém teve 800 votos e não conseguiu, e um outro conseguiu com 550, por exemplo. É tudo por esses cálculos. A gente sempre explica assim que a cadeira da Câmara pertence ao partido. Então, quando o eleitor dá um voto, faz um voto na urna eletrônica para vereador, na verdade ele está votando para o vereador e para o partido. O partido ele recebe a soma dos votos de todos os candidatos a vereadores dele. Então, por mais assim, um partido ele pode ter lá 10 mil votos, o outro, entre todos os candidatos, né, vereador, o outro partido só 5 mil votos. E aí, aquele que teve 10 mil vai ter bem mais cadeiras na Câmara do que o partido que teve só 5. O negócio complicado. Vai entrar os vereadores mais votados de cada partido, de acordo com a quantidade de cadeiras que cada partido conseguiu. Exatamente. A regra é essa. Por isso que vocês terão provavelmente meia hora, 40 minutos, uma hora vai que seja, mas talvez menos, o resultado de prefeito na apuração paralela nossa, no domingo à tarde. E depois terão que esperar um certo tempo aí, porque aí vai depender dos cálculos oficiais que só eles aí, no caso, né, a Justiça Eleitoral poderá fazer e anunciar. Então isso demanda um pouco mais. Na campanha passada, acho que 8h30 da noite, não me lembro, algo assim, oficialmente saíram os números de vereadores. Então, tá aqui com vocês, como sempre, contem com a TVM, com a Rádio Saudades, na apuração ao vivo neste domingo. E o dia todo vamos acompanhar aí o dia de votação, tudo.
e tudo mais. Ô, Tadeu e Adalberto, vamos conversar então com a Thalita aqui sobre todas as recomendações, demais procedimentos aí, tanto de eleitor quanto de candidatos até domingo. Thalita, bom dia. Tadeu Barbieri. Eu queria aproveitar esse gancho que você deu em relação à eleição para vereador. Essa mudança de coligação para a federação ajudou ou não mudou nada? Para a justiça eleitoral, assim, para fins de volume de trabalho, a gente fala que ajudou porque a gente teve menos candidatos, né? Porque eu estava até comentando ontem no cartório. Enquanto você tem dois partidos federados, ele pode lançar apenas, aqui em Matão, 12 candidatos à federação, né? E se fosse partidos separados, a gente teria 24 candidatos para que cada partido lançando 12, 24 candidatos, 24 registros de candidaturas, 24 prestações de contas. Mas, enfim, eu não sou uma pessoa que gosta de falar assim, tá melhor porque eu tenho menos trabalho. Então, assim, para a gente é um pouco indiferente, porque a gente vai analisar os pedidos que vierem, mas é óbvio, não posso ser hipócrita de dizer que o trabalho não diminuiu, o trabalho diminui, né? Só para você ter uma ideia, a gente teve na eleição passada 350 registros de candidaturas em Matão e Dobrada, né? E nessa eleição 250, a gente teve 100 registros a menos. Eu acho que para os partidos, eu não, assim, o que eu ouvi eles dizendo na época da campanha é que eles tinham, assim, às vezes que a votação ficaria mais difícil na hora da convenção, porque tinham muitas pessoas querendo ser candidatas e não teriam vagas para entrar, né, para candidato. Então, acredito que pode ser que tenha dificultado. Agora, com relação a recebimento de verba, isso eu não vou saber te dizer se Não, melhorou tranquilo. para eles ou não. O número de eleitores em Matão e Dobrada qual é hoje? Olha, eu não peguei para você exato, mas em Matão é 64.500 alguma coisa. E Dobrada 6.000 e mais um pouquinho, num total de 71 mil. Se for arredondar, é o 71 mil, um pouquinho mais 71 mil, mas não chega aos 72. Thalita, bom dia, Adalberto. Como todos os anos, nas eleições tem sempre as perguntas, às vezes as mesmas, mas sempre lembrando o eleitor. Thalita, no caso dessa eleição municipal, como e onde justificar o meu voto? Se eu não moro em Matão, moro em outra cidade, onde eu vou justificar? E eu posso também justificar pela internet? No dia da eleição, ele pode justificar em qualquer local de votação, ele precisa ter o formulário preenchido, a gente tem lá no local, no caso, se ele for preencher, mas vai precisar ter o número do título de eleitor. Ele pode justificar também pelo e-título, é bem fácil, mas com a observação de que o e-título precisa ser baixado até o sábado, véspera da eleição. No domingo, ele não pode mais ser baixado, fica travado, fica indisponível para baixar. Ele baixando até o sábado, ele vai ali em mais opções, justificativa eleitoral e justifica sem sair de casa, no próprio celular. E pós-eleição, ainda existe a possibilidade de justificar, supondo que esse eleitor está doente, ele está viajando, ele não consiga fazer essa justificativa. Ele tem 60 dias para justificar, ou seja, para o primeiro turno é até 5 de dezembro. Só que aí, como a justificativa é feita pós-eleição, ele precisa de um documento que comprove o fato que impediu ele de ir até as urnas votar. Pode ser, por exemplo, um comprovante de pedágio do dia, para mostrar que ele estava fora do seu domicílio eleitoral, um comprovante do hotel que ele pagou, caso ele tenha ficado em alguma hospedagem, um fiscal de restaurante que ele estava fora da cidade, um atestado médico, se for doença, mas ele vai precisar apresentar um comprovante. E aí ele pode fazer tanto pelo e-título como pela internet. No sistema Justifica isso no pós-eleição. Bom, só para lembrar novamente, eu gostaria que você confirmasse, a gente sabe, mas é bom sempre ficar atento, horário que vai abrir os portões para votação e fechamento, Thalita. Os portões abrem às 8 horas da manhã e fecham às 17 horas, às 5 horas da tarde. Pode acontecer dos portões fecharem e ficar alguém ainda votando? Pode acontecer. A gente, inclusive, manda senhas para todas as sessões eleitorais e caso às 5 horas ainda tenham eleitores na fila, eles distribuem senha para esses eleitores que estão ali. Somente para os eleitores que estiverem ali na sessão às 5 horas da tarde. Thalita, uma pergunta recorrente também. Pode votar com a identidade? Ou só com o título? Não, só com o título não, porque precisa de um documento oficial com foto.
Então, só o título, não. Mas com o e-título feito a biometria, que tenha foto, sim. Então, ele pode, identidade, CNH, reservista, carteira de trabalho, o aplicativo e-título, qualquer documento oficial com foto. Nesse caso, eu posso levar o celular, né, para mostrar o e-título na hora, mas tem que ficar ali na mesa. Como que fica depois que eu mostrei o celular, o e-título? O que que eu faço com ele lá? Porque eu não posso ir com ele até a urna, é isso? Isso, o celular ele não pode ser utilizado na cabina de votação. Tem uma mesa que a gente deixa separada, uma mesa ou uma cadeira vai ter lá na sessão eleitoral, com a identificação de que é para o eleitor deixar o celular ali. Isso já vem sendo feito desde 2020 e continua a mesma regra, a mesma disposição para o eleitor colocar o celular e ir até a cabine de votação para poder votar. Aqui em Matão nós teremos novas sessões eleitorais, Thalita? Temos sim, a gente tem um novo local de votação, que é a EMEI Casal Marcondes Ciarlo, ali no Laranjeiras. Inclusive, até aproveito a oportunidade para dizer para os eleitores que residem ali naquela região, que não fizeram a transferência ainda do título, que eles podem fazer depois da eleição, né? Em novembro, a gente volta a mexer a transferir título, alterar local de votação. Então, a partir de novembro, quem quiser, o eleitor que quiser votar ali nesse novo local de votação, ele pode fazer esse pedido. Então, a gente tem esse novo local aqui em Matão. Eu não fiz a biometria. Poderei votar mesmo assim? Essa pergunta não é tão simples quanto parece. Então, a gente tem duas situações. O eleitor que não fez a biometria lá, ele já tinha título e ele não fez lá em 2019, quando a biometria era obrigatória. Não fez e não foi mais ao cartório regularizar o título. Esse eleitor não vai votar, ele está cancelado. Porém, a gente tem depois, entrou pandemia, e a Justiça Eleitoral parou de fazer a biometria por conta da pandemia. E aí a gente teve vários eleitores que tiraram o título pela primeira vez e não fez a biometria, porque a Justiça Eleitoral não estava fazendo. Esses eleitores podem votar normalmente. A gente tem aqueles eleitores que não tinham feito em 2019, mas foram no cartório regularizar, certo? O título de eleitor. Não coletou a biometria, mas regularizou o título. Então, eles podem votar. Então, tem essas duas situações. Então, ficou claro. Aquele que não fez em 2019 e não foi atrás, não vota. Aquele que compareceu no cartório, regularizou, embora não tenha coletado a biometria, aquele que foi fazer o título e estava suspensa a biometria, ele vota normalmente. Tem uma pergunta chegando aqui. O comprovante de votação é preciso guardar e, em caso positivo, por quanto tempo? O comprovante de votação não precisa guardar. Você precisa conferir tirar uma certidão de quitação eleitoral, por exemplo, lá no site do TSE ou até no e-título. Você vendo que está kit pós-eleição, esse comprovante pode ser descartado. Agora, se você não fizer essa checagem, a gente orienta a guardar e aí não tem prazo. Porque a partir do momento que você deixou de votar, se um dia você vai fazer alguma alteração no título, a gente consegue visualizar que você não votou e tem que regularizar. Thalita, quem tem prioridade para votar nessa eleição? A gente sabe que em alguns lugares vai ter fila, isso é normalmente, aqui no país inteiro tem fila para poder votar, né? Algumas pessoas preferem votar de manhã, outras à tarde. Quem tem preferência? A pessoa idosa, a pessoa deficiente? Isso. Os idosos, né, a partir de 60 anos, com deficiência ou mobilidade reduzida, as pessoas que estejam doentes, o transtorno do espectro autista também, obesos também, gestantes, lactantes, mães com crianças de colo, doadores de sangue. E essa eleição municipal, né, a gente tem bastante candidato que ainda tem também preferência. As pessoas que estão a serviço da Justiça Eleitoral. E lembrando que os idosos com mais de 80 anos, eles têm uma preferência, são os primeiros, né, a ter preferência. Os demais, a lei não traz uma ordem de preferência. Ela só excepciona os acima de 80 anos. E aí, aproveitando essa pergunta, a gente sabe já historicamente que os eleitores idosos, que são a maioria, né, dos preferenciais, dentre essas categorias dos preferenciais, os idosos, eles são a maioria, eles costumam votar pela manhã. Então, aqueles eleitores que não tenham preferência e possam votar
depois do almoço, por exemplo, depois das 10, 11 da manhã, a gente até orienta, porque a gente vai ter já a maioria dos idosos já tendo ido votar. Agora, a prova dessas preferências, vamos dizer assim, que estão estabelecidas ainda aí, se dá pela boa-fé. Assim, essas que não possam ser comprovadas, a idade pode ser comprovada, deve ser comprovada pela identidade, né? Sim. Mas no caso de, às vezes, gestante, no início de gestação, a lei não exige, né, que se apresente um atestado, por exemplo, de gestante. Autistas. Enfim. Autista também não. Tem várias condições aí que não seria possível a comprovação documental, vamos dizer assim. Né? E vai valer a boa-fé. Quer dizer, a pessoa diz lá, olha, tem aqui um caso que é de gravidez e tal. E a Justiça Eleitoral vai acreditar que sim, porque assim, né, também está estabelecido na própria regra. Né? Ô Dárcio, chegou uma pergunta aqui. Thalita, a idade que está isenta para votar, ou isenta não, mas que o voto seja facultativo, é a partir de 60 ou 70 anos? 70, 70 anos. Tá? E também quem ainda não tenha 18. Se o jovem fez o título com 15, 16, 17, se ele não tiver 18 ainda, o voto é facultado também. Ok. Uma última pergunta da minha parte, Thalita. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida têm direito de levar alguém de confiança para auxiliar no momento de votação? Tem direito sim, é uma pessoa da confiança dele, é a pessoa que tenha alguma restrição de acessibilidade ou dificuldade de locomoção. Então, é uma pessoa da confiança, ele não pode ser ajudado por ninguém que esteja a serviço da Justiça Eleitoral, nem fiscal de partido, nem candidato. Cabe isso ao presidente da sessão analisar, se ele realmente tem essa restrição de acessibilidade ou dificuldade de locomoção, e ele pode sim ser acompanhado por alguém ali na cabina de votação para dar uma assistência para ele no momento do voto. Estou satisfeito também. Uma pergunta restante. Thalita, tem alguma coisa que seja importante dizer aí que a gente não perguntou? Importante, Daércio, a gente só confirmar para o eleitor a ordem da votação. Primeiro vota em vereador, 5 números. Depois, no prefeito, 2 números. Acontece muito do eleitor querer votar no prefeito primeiro, e aí colocar só 2 números e a foto não aparece do candidato, porque nesse caso ele está votando no partido. O partido não tem foto, né? E aí ele acha que não está aparecendo a foto do candidato dele, mas na verdade ele está votando errado, né? Na ordem errada. Então, se atentar bastante a isso. Pode levar o número anotado, a colinha, essa mesmo que é distribuída pelos candidatos, ele pode levar no dia da eleição, não é proibido, tá? E outra coisa que eu gostaria de esclarecer é que tem surgido, sempre surge essas fake news aí, né, Dércio? E agora voltou um vídeo de 2 anos atrás falando do confira o seu voto. Não sei se vocês já viram, né? Mas a pessoa fala que a urna vai falar ali que você vai digitar o número e a urna vai aparecer, confira o seu voto. Então, nesse momento, se você confirmar, vai ser anulado o seu voto. E não é verdade. Desde a eleição passada, a urna mudou com relação a isso. Realmente, você vai digitar o número, vai aparecer, confira o seu voto, justamente para isso, para o eleitor parar um minutinho, nem é um minuto, são segundos, né? Olhar, ver se realmente apareceu a foto, se o número é esse, e aí confirmar. Se ele confirmar enquanto tem a mensagem, o botão confirma, ele não está habilitado ainda. Ele vai confirmar, mas a urna não vai aceitar ainda. Ela vai, a partir do momento que passar, mas ela também não vai ir para outro ou para o próximo candidato. É como a gente está fazendo alguma coisa ali, digitando no celular e o botão não está habilitado. A partir do momento que você termina de digitar, o botão habilita e você aperta e aí você concluiu o que você tinha que fazer. Isso. É a mesma coisa. Então, enquanto está ali, confira o seu voto, é para o eleitor conferir, não é para ele confirmar. Mas se ele apertar o confirma, nada acontece também, fica na tela. A hora que a hora que sumir a mensagem de confira, ele vai confirmar e vai passar para o próximo candidato, ou vai finalizar, caso já esteja no segundo. Essa é a alteração, e que já estava na eleição passada.
tá? Continua. E também eles falam sobre a tela da urna, tá maior, tá menor, enfim, a gente tem 2 modelos de urna, já tinham na eleição passada 2 modelos. Dependendo do local de votação, o eleitor vai encontrar um modelo antigo, dependendo do modelo novo. A situação é a mesma, vota do mesmo jeito, o sistema é o mesmo, só o modelo mesmo que é diferente. Tá bom? Então são esses 2 recadinhos que eu gostaria de passar para o eleitor. A colinha pode levar? Sim, pode levar. Inclusive é que o candidato fornece. Pode levar, não tem problema. O próprio santinho pequenininho, eu acho que todos os candidatos devem ter providenciado aí um Isso. santinho pequeno em que tem seu nome e seu número e tal, como cola às vezes para a pessoa. A gente está vivendo num tempo que é tanta senha, tanto número que pode confundir na hora, né? Pode confundir, a gente orienta a levar. Inclusive, a gente tem um fornecido pela Justiça Eleitoral, em branco, né? Que fica ali na escola com apoio logístico, e caso o eleitor chegue lá e não lembre, ele pode pedir, anotar pela lista de candidatos que a gente tem no local de votação e levar até a urna. A gente só pede para não deixar lá na urna, né? Não pode, na verdade, deixar lá na urna esse papelzinho, essa colinha. Bom, ainda que reste alguma dúvida, boa parte delas nós falamos sobre elas. Não é? Mais uma coisinha só, Thalita. Amanhã termina o horário eleitoral gratuito obrigatório, debates, enfim, toda e qualquer propagação que até aqui era permitida. O que resta permitido para os candidatos realizarem na sexta, sábado e no sábado? Eles podem ainda distribuir os materiais de campanha, pode continuar distribuindo, esses wind banner, né, que eles colocam, também pode ainda. Pode as propagandas ainda pela internet, né, que é o que acho que a maioria das propagandas é essa. A maioria das propagandas, elas finalizam ali no sábado, né? Até o site e o blog, caso o candidato tenha, ele pode ser mantido no ar, só não pode fazer novas publicações no dia da eleição, né? Então, basicamente, é só o horário eleitoral gratuito que finaliza antes mesmo, debates e tudo mais. Carreatas, passeatas, pode ser feita ainda. Então, tem bastante ainda propaganda para o candidato fazer. Na sexta e no sábado. Domingo, aí sim, é dia sagrado do voto, né? Então... Proibida qualquer tipo de propaganda. Exatamente. O que pode o eleitor, né? A legislação fala propaganda individual e silenciosa. Não é propaganda, é manifestação individual e silenciosa da sua preferência. Então, o eleitor pode usar, caso ele tenha recebido aquele adesivinho, pode utilizar na camiseta, né? Ele não pode usar coisa que é proibida, por exemplo, boné é proibido fornecer, se for, né? Enfim, não pode utilizar. Mas ele pode na camiseta o adesivo ele pode utilizar e ele não pode estar com padronização, né, de vestuário, porque aí não é mais manifestação silenciosa e individual, se torna coletiva. Então, só tomar cuidado com isso. Vou fazer uma pergunta aproveitando a questão da roupa. Nós estamos e estaremos provavelmente no domingo, num dia de um calor infernal. Serão, na vestimenta, por exemplo, para o homem uma bermuda é aceita no local de votação? Não tem na resolução que é proibido. É aceito, sim. Não, né, não tem nada que proíba o homem ir de bermuda. Você não vai de sunga, né, meu amigo, também, né? Lógico. Sunga não. Bermuda aí, né, decente e tal. Isso, respeitosamente. Ô, Dércio, acabou de chegar uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. O nosso ouvinte pergunta se existe algum lugar que pode se acessar na internet onde esteja disponível toda a lista de candidatos a vereador, a prefeito do município. Tem na internet, sim. E a gente tem também um QR Code que o eleitor vai conseguir buscar também lá, mas aí vai estar no dia da eleição, né? Mas na internet é possível ele buscar no site do TSE. Eu só não vou saber falar o caminho direitinho agora para o eleitor, mas se ele colocar ali lista de candidatos, ele vai conseguir saber. A gente já publicou, inclusive. Ok? Fechamos. Thalita, foi ótima a entrevista, aliás, como todas. Boa sorte a vocês todos aí da sua equipe, a você também, doutor Marcos Terezeno, no comando aí da Justiça Eleitoral também, Ministério Público Eleitoral. Vocês todos, que tudo corra absolutamente bem, como tem sido, aliás, a campanha. Tá uma campanha assim, a gente espera que aconteça durante todo o processo. Isso será muito bom. Essa tranquilidade é muito boa, porque ela permite ao sujeito uma escolha tranquila, igualmente tranquila, sem pressões, sem
enfim, os fake news, que se alguém tentou foi contido, enfim. Mas assim mesmo estivemos aqui dentro de um período, eu acho que relativamente tranquilo, e que assim seja até o anúncio domingo à noite dos novos prefeito, vice e vereadores do município de Matão. Muito obrigado a você e um bom dia, Thalita. Bom dia, Dércio. Obrigada também pela oportunidade que vocês sempre oportunizam, né, a Justiça Eleitoral. E um ótimo trabalho a todos também, a você e toda a equipe aí da Rádio Saudade. Muito obrigado, se Deus quiser. Um abraço, viu? 8h48, só para a gente fechar aqui essa questão, né? Vamos lembrar que domingo estaremos transmitindo aqui, durante o dia, as reportagens estarão circulando por locais de votação, polícia militar, cartório eleitoral, enfim, estaremos percorrendo aí todas as fontes de informação do dia da eleição, para passar informações dentro da programação normal. E ao final do dia, evidentemente, estaremos aqui com toda a cobertura e a apuração das eleições. A gente espera que dentro da primeira meia hora, 40 minutos, 45 minutos, a gente já tem aí, não sei precisar agora, mas a intenção pelo menos é essa, né? Que dentro da primeira hora, após o fechamento das urnas às 5 da tarde, a gente já tem um anúncio, pelo menos, dos números na apuração paralela, que não vai ser exata, mas muito próxima daquela que virá depois, oficialmente, pela Justiça Eleitoral, a gente já vai saber quem foi o prefeito escolhido pela população, e depois permaneceremos aqui, porque aí temos que esperar a Justiça Eleitoral fazer os cálculos todos para a gente saber quais serão os novos vereadores. Também, tá bom? Contamos com a sua audiência pela TV e pelo rádio no próximo domingo.